Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui hoje para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto escrito pelo pastor Leandro Ferreira. O texto chama-se Caminhar na Luz. Ele escreveu esse texto baseado em 1 João 1, versículos de 1 a 10. E escreveu o texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, irmãos, como eu não escrevi o texto, eu vou fazer o quê? Eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando? Amado e glorioso Deus, que nós possamos entender o que é realmente caminhar na luz. Que esse devocional possa mudar as nossas vidas, que nós possamos realmente refletir sobre isso e mudar nosso jeito de viver. Em teu nome, Jesus, que fazemos esta oração. Amém. Bem, irmãos, então hoje nós vamos fazer a leitura um pouquinho diferente. Eu vou ler uma parte, explicar aquilo que o pastor Leandro Ferreira falou e depois eu leio a outra parte da Bíblia, no caso, né? Então nós vamos começar aqui falando logo sobre o versículo. O versículo escolhido é o 7, que diz que se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então vamos lá, vamos ler os primeiros 4 versículos do livro da primeira carta de João. E diz assim, a palavra da vida. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Bem, então aqui o pastor Leandro começa dizendo que quando não tem energia elétrica, quando falta luz, né, na casa da gente, a gente fica na maior escuridão, né? É terrível, a gente fica desconfortável. Onde é que estão as coisas? As pessoas, então, que são desorganizadas se esperam totalmente, né, irmãos? Porque não acha nada, fica tateando, é horrível. Então, a falta de luz, o que acontece? Ela provoca dificuldade para a gente caminhar. E o que a gente precisa? De pegar uma lanterna, uma vela, alguma coisa, um fósforo, para quê? Para iluminar o ambiente, para a gente saber para onde vai e o que está buscando, né? E assim também é na nossa vida espiritual. A gente precisa do quê? De luz para caminhar, de muita luz para caminhar. Então, quando a gente reflete nesses primeiros versículos aqui que nós lemos da primeira carta de João, a gente entende que João estava falando sobre a importância dos cristãos caminharem na luz. Então, ele estava falando lá para as comunidades deles lá, como que era importante não viver em trevas, né? E esse andar na claridade significa o quê? Viver em amor, viver com Jesus Cristo. Então, no primeiro capítulo do versículo 1 a 4, esse que nós lemos agora, é o início da carta. Então, ela tem uma introdução parecida com o Evangelho de João, que eu vou até ler para vocês o comecinho que diz assim, ó. João capítulo 1, vou ler do 1 ao 4 também. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Algumas traduções dizem verbo, né? Então, desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Amém? Então é disso que trata aí o Evangelho de João, falando sobre a importância do verbo, da luz, da palavra, que estava conosco desde o princípio, que existiu desde o princípio, né? E então são introduções muito parecidas, que vai falando sobre o verbo da vida
e menciona que essa palavra da vida, Jesus, era desde o princípio. Então, nesses mesmos versículos dessa carta, João vai fazer o quê? Ele vai fazer, ó, se liga, cristãos todos, vocês têm que dar testemunho da vida eterna e viver em comunhão com Deus e com os outros. Agora eu vou ler os outros versículos aqui mencionados, que são o da primeira carta de João, de 5 a 8. E diz assim, que Deus é luz. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então sim, estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele vai cumprir a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Bem, então, a partir do versículo 5, o que está sendo tratado aqui? Até o 10. Então, as pessoas têm que caminhar na luz. As pessoas que se dizem seguidores de Jesus têm que caminhar na luz. É isso que João está desafiando cada um dos cristãos, a caminharem na luz e não caminharem nas trevas. Então, o cristão deve reconhecer tudo que ele faz de errado, tudo que aquilo que não agrada ao Senhor, ele deve se reconhecer pecador e falar, olha, Senhor, estou pisando na bola, eu quero andar na luz, não quero andar na escuridão. Então, o cristão, ele não pode ficar andando no pecado e se fazendo de louco. Ah, tá tudo certo, ninguém tá vendo. Não, o Senhor está vendo desde sempre. Quando o crente diz que tem pecados, ele tem que confessar. Não adianta você falar assim, eu gosto de fazer esse negócio aqui, eu sei que não é certo, mas tudo bem, eu vou relevar. Não, se você faz uma coisa que você acha que não é certa, confessa e abandona esse pecado. Porque Deus, ele sempre vai perdoar a gente, sempre, desde que a gente abandone aquilo, né? Então, ele vai nos purificar, nos tornar pessoas cada vez melhores. Então, assim, sendo o cristão está em comunhão com Deus, que toda vez que você confessa que fez algo errado, o Senhor te purifica daquele pecado e vai te transformar numa pessoa melhor. Então, aí sim, você está em comunhão, em conexão com o Senhor, e aí você vai ter conexão com outras pessoas que, como você, também se reconhecem pecadores, também confessam ao Senhor o pecado. E aí, cada um vai se ligando um ao outro, não vai viver pecando, vai sim caminhar na luz. Então, é bom que a gente se lembre que a luz representa tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é sagrado, tudo que é verdadeiro, tudo que é de confiança. Isso é a luz. E a escuridão, as trevas, ela representa tudo que é pecado, tudo que é mal, tudo que é infeliz, tudo que nos traz destruição e tristeza. Então, Deus é luz. Então, isso significa que Deus é perfeitamente santo, verdadeiro, puro, e só Ele pode nos guiar para fora da escuridão. Não existe outro jeito. Não tem como a gente fazer nada. Eu vou ser bonzinho, eu vou fazer doações, eu vou ajudar o pobre, eu vou me comportar. Não existe nada que possa nos tirar da escuridão dos nossos pecados, que não seja Deus, que não seja Jesus Cristo. A luz se relaciona com a verdade. E a verdade, quando ela chega com a luz e ela expõe tudo que existe. Então, tudo que é bom ou ruim, quando a luz da verdade chega, aquilo vai ficar exposto. Não tem como ficar escondido. Então, no escuro, o bem e o mal fica confuso, né? A gente não sabe o que é bem e o que é mal, porque a gente está na escuridão. Mas quando a luz chega, não tem como, né, irmãos? Tudo fica claramente distinguido. Então, não tem como falar assim, eu não sei o que é errado, sabe? Sim. Então, assim como a escuridão não pode existir na presença da luz,
Não dá, né, gente? Tá tudo apagado. Acender a luz, a escuridão foge. Assim, então, assim como a luz e a escuridão não convivem, o pecado também não pode existir na presença de Deus. Então, se a gente quer ter um relacionamento com Deus, a gente tem que realmente deixar de lado aqueles caminhos maus que a gente vinha seguindo e caminhar na luz. Não dá para ser meia boca, meia luz, meia escuridão, entendeu? Ou é luz ou é escuridão. Porque se a gente afirma que pertence a Deus, mas a gente vive para nós mesmos, fazendo as coisas que nós nos sentimos agradados, isso é hipocrisia. E Cristo vai nos expor e esse engano vai ser revelado. Porque Jesus disse lá em João, capítulo 8, versículo 12: Eu, Jesus Cristo, sou a luz do mundo. Quem me segue nunca vai andar em trevas, mas terá a luz da vida. Então, ninguém pode pretender ser um cristão ou ser um bom cristão e viver uma vida má, uma vida imoral. A gente não pode amar a Deus e viver desejando o pecado ao mesmo tempo. Então, assim, muita gente fala assim, não, eu tenho comunhão com Deus. Eu tô servindo a Deus, mas continua vivendo em pecado. Então, o João diz o quê? Esses caras estão tudo mentindo, mentiroso. Porque estão enganando a si mesmos. Eles continuam a viver uma vida antiga e andando segundo os desejos da carne. Então, eles falam, as pessoas falam que tem uma nova vida em Cristo, mas vivem de acordo com os desejos da carne. Isso é uma responsabilidade que nós temos que é muito grande. As pessoas olham para nós e falam, olha aí, olha o crente, crente quente, né? Isso é muito comum, por quê? Porque as pessoas falam uma coisa e vivem outra. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, como tá lá, né, em 1 João 1,7, né? Se vivemos na luz como Deus está na luz, a gente tem que estar unido uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo vai nos purificar, sim, de todo pecado. Então, a nossa vida em Cristo vai tirar a gente das trevas e vai conduzir a gente para a luz. E esta luz é uma luz que está em Cristo Jesus, é a verdade. Então, a comunhão com Deus é possível por causa do valor eterno do que Jesus Cristo fez na cruz. Se a gente reconhece o que Jesus Cristo fez na cruz, a gente vai querer andar nessa luz. Então, um verdadeiro cristão anda habitualmente na luz. É normal para ele quer andar com a luz. Porque ele quer andar em verdade e em santidade, não quer andar na escuridão. Eu não quero andar na escuridão. Eu não quero andar na mentira do pecado. E eu tenho certeza que o irmão também não, né? Então, essa caminhada que a gente quer seguir tem que resultar em purificação, porque o Senhor perdoa a gente. A gente pisa na bola direto, mas Jesus Cristo nos perdoa. Então, já que a gente quer andar na luz, a gente anda na luz, tem que se comportar com o caráter de Deus, porque a gente vai ser habitado pela santidade de Deus. O Senhor vai estar conosco, indicando uma verdadeira comunhão. Um cristão genuíno não anda em trevas, só na luz. Então, nós temos que refletir essa luz, né? A gente tem que cumprir o que a Escritura está dizendo. Então, o pecado rompe com a comunhão com Deus. A rebelião é contra a vontade de Deus. Então, quando a gente se torna rebelde, a gente se auto-engana. Diz que está tudo bem, mas não está. Então, a gente não pode se enganar, a gente precisa ser honesto sobre o pecado que está nas nossas vidas. Temos sim pecados prediletos, eu tenho os meus também, cada um tem o seu. Então, a gente tem que olhar para o pecado, encarar e falar, não quero você na minha vida. Para quê? Para que a gente possa lidar com ele de forma bastante eficaz, uma forma que faça realmente efeito. Como está lá em Gálatas 6, versículo 3. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. E, irmãos, lógico, né? A gente tem que encerrar isso aqui dizendo, né? Reforçando o que está em 1 João 9, que se a gente confessar os nossos pecados, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, a gente tem que andar na luz, permanecer em Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus vai nos purificar. Então, a gente tem que negar toda a nossa pecaminosidade e parar de enganar a gente. A gente não pode se auto-enganar mais. Deus não é mentiroso e nós não podemos negar a palavra de Deus. Então, nós temos que entender que não tem um, como diz lá no Salmo 14, versículo 3, não tem um que faça o bem, não há um sequer. Então, só o Senhor,
através do sangue de Jesus Cristo, poderá nos purificar e nos permitir que caminhemos na luz. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Viva o mandamento do amor cristão na prática, não apenas de palavra. Caminhe na luz. Amém? Bom, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, para a nossa palavra de ordem que é saudades.